Bom, estou vindo aqui fazer a minha apresentação sobre o Paulo Freire, mas de antemão eu já vou apresentando um pouco sobre o Paulo Freire, quem que é o Paulo Freire, né? Bom, Paulo Freire, ele nasce no ano de 1921, dia 19 de setembro, na cidade de Recife, é meu conterrâneo, né? Recife, Pernambuco. E ele morreu em 1997, com 75 anos, no dia 2 de maio, em São Paulo. E quem que é Paulo Freire, né? Paulo Freire tinha uma crítica que ele fazia com relação à educação bancária e discutia-se muito também a essa discussão sobre a questão da educação bancária. A gente consegue ver essa discussão no livro da Pedagogia do Oprimido, onde ele discorre bastante sobre da educação dialógica. E como o próprio nome já diz, né, essa discussão é totalmente voltada a o fundamento da educação do diálogo, né, que é o trabalho da dialogicidade, da prática da dialogicidade. Mas nesse momento aqui, eu venho trazer a minha apresentação sobre o título 3.7 do livro Pedagogia da Autonomia, onde o autor discorre sobre ensinar exige reconhecer a educação ideológica. Mas a ideologia tem a ver com a organização de exposição e ocultação de ideias e fatos. Mas é incrível que quando você vai ler no primeiro livro, não um livro já revisado, ele fala sobre os fatos, ele chama de faros, porque os fatos também estão exatamente conectados aos faros, os faros que a gente tem com a questão da imposição de ideias, ideologias, e de que forma que esse mundo que a gente vive, ele é totalmente capitalista e se distancia exatamente do pensamento ideológico, onde o ser humano ele acaba sendo mais importante. Então a gente não tem uma importância do ser humano, a gente tem uma importância de valores. E aí, para que a gente tenha uma forma de compreender um pouco mais sobre isso que eu estou falando, eu vou trazer aqui um exemplo de uma novela que é a Travessia, que ele também fala sobre essa questão da invasão das máquinas e como que a gente tem ficado também mais dependente disso, como que as máquinas elas vão se adentrando dentro das nossas vidas. Hoje a gente tem celulares, a gente tem tablets, a gente tem outras formas de comunicações que na época em que ele escreve, inclusive, esse livro, não era tão avançado desse jeito. A Travessia que está passando, não estou fazendo merchan, mas tem o Haroldo, e o Haroldo ele é um computador não, um robô desculpa, ele é um robô que é o garçom. E a discussão que tem ali no enredo, que eu acho muito interessante, são dos garçons reclamando exatamente se o Haroldo vai conseguir conversar com os clientes que estão chegando na mesa, ou se ele vai até lá fora, porque tem os degraus, né? Manda o Haroldo ir lá servir, tem alguém que está pedindo, faz a entrega lá pelo carro, acabou de fazer o pedido pela internet, via internet, só veio aqui buscar. Então ele vai tendo uma crítica na questão de como que a tecnologia ela pode ser viável, porque ela pode ser realmente muito interessante, mas até que ponto que ela é também tão viável, ou até que ponto a gente não precisa da necessidade do ser humano. E um outro ponto que eu queria trazer aqui para a gente também refletir sobre é como que a gente vive num processo de ideologias, né, que são de formas pensativas e impositoras, a ponto de tratarmos as questões de homofobia de uma forma onde não se respeita exatamente as necessidades do que a gente chama de família, porque para o homofóbico, né, não existe uma família entre dois pais. E aí esse assunto, na verdade, ele é um pouco triste demais, porque aconteceu há 6 dias, onde Sofia, de apenas 2 anos de idade, ela foi assassinada pela mãe e pelo padrasto. E quando foram
entrar no caso para poder identificar o que tinha ocorrido, né? A menina tinha sido violentada pelo padrasto e tinha apanhado várias vezes da mãe. E o pai, que era gay, por ser gay, ele não tinha a guarda, principalmente porque era gay. Mas, ao mesmo tempo, ele já havia feito 2 acusações de maus tratos da mãe. Isso é só para trazer a exemplo como que a gente tem uma estrutura de sociedade e de ideologias que elas são tão enraizadas a pensamentos anteriores que a gente continua relutando sobre a representatividade, a questão da negritude, a questão de assentamentos, tantas outras formas de pensar o mundo de uma forma coletiva e ser humana, mas que não são pautadas dentro da política da forma que deveriam ser, exatamente porque não está dentro do padrão de pensamento de lucro da sociedade, mas sim no pensamento de população. Então é isso que eu quero deixar aqui sobre o que o Paulo Freire queria trazer nesse capítulo. O pensamento ideológico não é apenas uma ideologia de gênero, mas é a ideologia de todas as coisas que elas ultrapassam o que é o chamado de certo para eles. Então, quando a gente foge do certo, do que foi construído há milhões de anos atrás pelos seres humanos, ela não é enxergada como algo que realmente pode trazer uma mudança e uma representatividade. Então, a gente acaba passando por exemplos como esse da Sofia e grandes outros exemplos também que acabam sendo muito tristes. Então, eu quero deixar aqui o meu amor muito grande por cada vez que eu leio Paulo Freire e por perceber o quanto as suas lutas elas são representativas e humanistas, que a gente precisa cada vez mais disso aqui.